o Espírito Santo, ele vai continuar se movendo. Eu tenho certeza que o seu coração, ele já está sendo alcançado. De fato, nós estamos adentrando um lugar profundo na presença. Espírito Santo de Deus, você é livre nesse lugar. Nós te desejamos provar da sua glória manifesta, da sua presença santa. Jesus, esse lugar é seu, essa igreja é sua. Nós queremos correr a sua carreira, o seu lugar, o seu propósito, Senhor. Manifeste-se aqui, manifeste-se em nós, nos mostra o melhor caminho, nos converta, Pai, de fato. Definitivamente precisamos todos os dias converter os nossos corações a Ti, Pai. A nossa carne não quer Te buscar, os nossos desejos não querem Te buscar, mas nós hoje, Pai, nos arrependemos e entramos num novo nível na Tua busca, na Sua busca. Queridos, nós não estamos aqui buscando uma religião. Você pode abrir os seus olhos. Nós não estamos aqui buscando um clube social para pertencermos. Nós estamos aqui buscando a face de Cristo. Conhecermos e prosseguirmos em conhecer a Cristo. Ele tem muito mais. Ele precisa, Ele deseja, Ele quer se mostrar muito mais profundamente a nós. Mas a gente precisa buscar de todo o nosso coração. A gente precisa se desfazer das nossas próprias vontades, dos nossos próprios anseios, do nosso próprio eu. Sabe qual é o grande problema hoje em dia? A gente vem buscando uma palavra que conforte simplesmente os nossos desejos, nos deixe animadinhos para passar a semana, mas esquece de verdade quem é a pessoa de Jesus. A gente busca aquilo que Ele pode nos dar. Mas e se Ele não nos der, como o pastor mesmo disse, se Ele simplesmente não nos desse nada, sendo que Ele já nos deu tudo? E esse tudo de fato é a vida eterna, meus queridos, a vida eterna. Eu creio que hoje o Senhor está nos chamando para de fato nós trocarmos a nossa lente natural para algo celestial. Sabe, o meu desejo é que sairemos daqui, a minha oração em declaração de fé é que a gente vai sair daqui andando e caminhando mais como seres celestiais. Que a gente entenda um pouquinho mais da eternidade hoje. E a gente vai falar sobre isso hoje também. Como você sabe, nós estamos esse mês falando sobre uma herança, um legado de fé que nós pertencemos. E esse legado de fé começou lá na igreja primitiva. Há 2000 anos atrás, quando os apóstolos entenderam que eles não poderiam reter uma mensagem simplesmente para eles. Sabe um restaurante que você gosta tanto? Sabe um lugar que você ama passear e você fala para todos os seus amigos e todos os familiares, você tem que ir nesse lugar conhecer? É esse lugar que o Senhor está nos chamando, família, para buscarmos essa presença santa, manifesta, genuína, que é a face de Deus, através do poder do Espírito Santo e através da pessoa de Jesus que conquistou isso para nós. Amém? Nós também estamos falando, são 5 domingos e o Senhor direcionou o nosso pastor a nós falarmos dos nossos 5 pilares como igreja. Como você sabe, um pilar, ele é algo que sustenta toda a fundação. Nós poderíamos resumir a forma, o como, a gente vai correr a missão de levar o evangelho para toda criatura. E eu oro para que isso toque o seu coração. Não é sobre uma visão, não é só sobre algo, longe, distante. Talvez você seja visitante, isso nem faça sentido para você. Mas aqui existem princípios bíblicos que nós devemos seguir como cristãos aqui na terra.
Amém? Então eu te encorajo a você abrir o seu coração, criar expectativas, porque eu tenho certeza que essa noite nós vamos terminar derramados no Espírito, amém? A Bíblia fala para nós não nos embriagarmos com vinho, porque isso traz dissolução, mas que nós sejamos cheios do Espírito Santo. A palavra fala em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano, capítulo 5, que nós não devemos apagar o Espírito. Essa casa tem uma marca espiritual, caminha debaixo da palavra, caminha debaixo de ensinamentos, mas também caminha dentro do fluir espiritual. O Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o dono dessa casa, e Ele vai conduzir essa noite conforme Ele deseja, amém? Hoje eu fiquei incumbida de falar sobre o nosso pilar número 2, que é a nossa expectativa é excelência. Eu amo essa palavra e eu amo mais ainda escutar os apóstolos falando excelência. Quem já ouviu eles falando? O inglês puxa um pouco para falar excelência. E de fato, por que nossa expectativa é excelência? Porque a expectativa de Deus é excelência. A expectativa de Jesus para a sua noiva é a perfeição, a busca de fato com um coração zeloso pelas coisas do Rei, pelas coisas do reino de Deus. E eu tenho certeza, igreja, que o Senhor está nos chamando para de fato corrigirmos a nossa ótica de como nós servimos a Cristo. Talvez isso seja um pouco distante para a sua realidade, mas eu quero te convidar a abrir o seu coração, porque a gente vai falar sobre como Deus deseja que nós sirvamos a Ele. Talvez isso seja até algo novo para você. Como assim servir a Deus? Como assim servir a Cristo? E de fato, nós fomos criados para um propósito. Muitas pessoas questionam, e talvez essa seja a maior pergunta da sociedade, né? Por que eu existo? Para que eu fui criado? Qual é o meu chamado? Qual é a diferença que eu faço aqui na terra? E existe uma resposta para nós. Primeiro houve um propósito, depois nos houve, faz sentido? Depois existiu a nós. Nós fomos criados para um propósito. Você foi criado para um propósito. Você tem um chamado de Deus que só você pode cumprir. Talvez você ouviu na sua casa tantas mentiras, que você não é capaz, que você não é suficiente, que você não presta para nada, que você é só um preguiçoso, rabugento. Talvez você nunca ouviu da boca de alguém que você tem valor. E hoje Deus está falando para mim e para você o quão valorosos nós somos diante dEle. Sabe, quando Deus foi soprar o fôlego de vida em Adão, Ele deu a própria parte dele dentro de Adão. A própria vida de Deus, a Zoe de Deus. Ele mesmo. Ele foi excelente naquilo que Ele fez. Ele fez de melhor o comissionamento que Ele tinha. E hoje, dentro de nós, existe essa veia de excelência, porque um dia foi soprado dentro do seu pai e da sua mãe um fôlego de vida para que hoje você estivesse aqui. Sabia que você não é fruto do acaso? Sabia que não é simplesmente alguém teve relação sexual um com o outro e pum, surgiu você. Você não é um erro, você não é um acaso. A palavra de Deus vai falar em Atos que Deus dá o sopro de vida. É nesse momento que a gente se pergunta, né? E eu vou trazer esse assunto porque é importante nós falarmos isso como igreja. Porque, por exemplo, pessoas que infelizmente sofrem abuso sexual, em uma relação existe vida. Porque existe um sopro de Deus ali. Porque pessoas
que são saudáveis, não têm diagnóstico nenhum, passam anos e anos e anos tentando engravidar e não conseguem. Porque existe um tempo certo para que a zoe de vida seja soprada no ventre materno. Tem coisas que nós não vamos conseguir compreender, e a palavra diz também que em parte sabemos, em parte profetizamos. Significa que tem coisas que nossa capacidade humana não vai ser possível compreender nessa era presente que estamos. Lá sim, nas regiões celestiais, seremos acrescidos de toda a sabedoria, segundo o coração de Deus. Mas agora, é quase como Deus estivesse falando, tem coisa que você não tem capacidade de suportar, entender. Mas o que eu quero te dizer, te trazer para você olhar para esse ponto, é que Deus, Ele sopra a bondade até no meio da desgraça. Não é um fruto de um acaso, não é um fruto de um encontro que talvez foi uma tragédia. Mas nós conhecemos também pessoas que são frutos de abuso sexual. Mas hoje elas podem gritar para o mundo que existe um Deus, que existe um Salvador, que existe vida, que existe propósito. Nós não somos frutos de um acaso, queridos. Seria muito vago e vazio. Deus não criou marionetes. Ele não criou bonequinhos. The Siemens. Quem já jogou The Siemens? Você move eles, né? Os bonequinhos. Não. Deus te criou para um propósito. E esse maior propósito é sim conhecer a Ele, buscar a Ele, ter intimidade com Ele. Sabe qual é o nosso maior problema, gente? A gente tem tudo disponível e a gente não dá valor. Sabe aquela coisa que tem tanto, é tão cheio, é tão fácil acessar? Meu filho, Jesus precisou morrer para você acessar essa mesa. Eu tenho certeza que o povo lá atrás, na antiga aliança, eles clamavam por aquilo que hoje nós temos com tanto fácil acesso, que é simplesmente falar: Pai, eu preciso de você, eu preciso da sua revelação, eu preciso da sua sabedoria, da sua glória, do seu amor. Eles não podiam ter o Espírito dentro deles. Era para apenas alguns. Porque, infelizmente, o pecado veio ser acometido no mundo. O homem foi separado de Deus espiritualmente. Morte significa separação. Adão e Eva não morreram imediatamente, fisicamente. Eles morreram espiritualmente. E para isso ser restaurado, segundo a própria profecia que foi declarada em Gênesis capítulo 2 e 3, era necessário que viria um perfeito, o segundo Adão, para restaurar esse relacionamento, amém? Agora hoje nós temos tanta disponibilidade que a gente não valoriza, não é mesmo? É igual como, sei lá, uma coisa que dá de graça. Você vai no supermercado, tem uma moça dando queijinho lá. É tão fácil pegar. Se fosse você mesmo pagar esse queijo, você daria mais valor, não é verdade? Então, é sobre isso. O Senhor deseja que nós enxerguemos as coisas celestiais com maior seriedade, família. Com maior seriedade. Por que quando nós temos uma responsabilidade sobre as nossas mãos, nós tratamos de qualquer forma? Por quê? Sabe qual foi a maior responsabilidade te dada? Eu vou contar para você. Aleluia. Aleluia. 1 Pedro capítulo 4 fala assim: Deus concedeu um dom a cada um de vocês e vocês devem usá-lo para
servir uns aos outros, fazendo de bom uso a múltipla e variada graça divina. Você tem o dom de falar? Faça-o de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça com a força que Deus lhe dá. Assim, tudo que você realizar trará glória para Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para sempre. Amém. Existe uma responsabilidade dada para nós, queridos. Amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, alcançarmos uns aos outros com a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Daquilo que você é tão cheio, que é tão disponível para você. É tão fácil para a gente abrir uma Bíblia, entender que a gente precisa crescer espiritualmente. E os que não conhecem, e os que estão fadados ao inferno hoje, porque as nossas bocas estão caladas e nós não estamos servindo a eles verdadeiramente. O que a gente está fazendo, igreja? É isso. Existe uma indignação dentro de mim que eu preciso que você abra o seu coração para que a gente possa juntos nos movermos. Eu não faço nada sozinha, você não pode fazer nada sozinha, mas o que esse texto fala é que a múltipla e variada graça divina vai alcançar essas pessoas. Mas Deus precisa de você. Deus conta com você. Ele deseja que você esteja envolvido nessa obra. Consegue aumentar o por favor? Ele deseja, gente. Ele clama. Talvez você seja alguém que não enxergue os seus dons e talentos com tanto valor. Sabe, uma vez eu ouvi uma história de uma mulher que ela teve, sei lá, eu não lembro quantos filhos eram muitos filhos. E ela era uma mulher temente ao Senhor. Ela era uma dona de casa, ela cuidava do seu lar com excelência. Ela amava o marido, ela cuidava, ela entendia sobre submissão bíblica. Ela ia aos cultos, ela louvava o Senhor. Ela era uma serva de Deus. Mas ela não entendia a grandeza que era o fato dela ser simplesmente mãe. E aí, um grande dia, um dos seus filhos foi alcançado. E esse filho, eu não lembro se foi Billy Graham ou Benny Hinn, mas foi um grande homem de Deus, e não importa quem seja, importa que o filho dessa senhora, temente ao Senhor, foi um dos maiores evangelistas aqui na terra vistas. Pessoas foram alcançadas, pessoas foram redimidas, porque um dia existiu uma mãe que orava, que jejuava, que ensinava a palavra com o exemplo. Existia valor, existe valor nas coisas simples de Deus, quando são bem feitas, quando são feitas com excelência. Amém? Eu quero te falar alguns pilares da excelência, das expectativas, da excelência que Deus tem sobre as nossas vidas. E eu já falei que Deus tem um anseio para que a gente participe da obra dele. João 12:14, pode abrir a Bíblia comigo? Você está recebendo? Você está conectado? Fica comigo até o final, amém? João 12:14 fala assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Desculpa, João 14:12, eu anotei a referência errada. Tem pessoas que não acreditam que esse texto é para hoje.
Tem pessoas que não acreditam que obras maiores, as quais Jesus fez, são disponíveis para nós. Mas a questão é, quem está se colocando nesse lugar? Quem está impondo as mãos sobre os enfermos, impondo as mãos sobre os mortos, orando no nome de Jesus, declarando vida sobre essas pessoas? Quem está fazendo isso? Quem critica um texto como esse são apenas críticos que não estão fazendo nada. Não estão se colocando no lugar de obedecer um mandamento que já foi nos dado. Impor as mãos sobre os enfermos, libertar os cativos, declarar cura para aqueles que estão presos em enfermidades. Servir uns aos outros de todo o coração. A palavra de Deus fala em 2 Crônicas 16:9, porque quanto ao Senhor, os olhos dele passam por toda a terra para dar forças àqueles cujo coração é totalmente deles. Onde está o nosso coração quando nós temos a oportunidade de fazer algo para Deus? E eu não estou falando sobre pregar somente, pregar também. Eu estou falando sobre as coisas simples. Imagina se agora, hoje, você tivesse uma responsabilidade e simplesmente o próprio Cristo aparecesse na sua frente e fosse receber aquilo que você estava fazendo. Será que você teria feito da melhor forma possível? Será que você teria dado tudo de você? Porque é para o próprio Cristo. Igreja, é exatamente esse ponto que o Senhor quer nos elevar para um lugar mais alto e excelente, celestialmente falando. Às vezes a gente quer colocar só um fato na nossa agenda, uma ocupação a mais. Se for assim, já tem muita coisa para fazer. Temos muitas coisas para fazer. Mas e se nós tivéssemos, e nós teremos seriedade com aquilo que é colocado nas nossas mãos? Sabe por quê? E a segunda coisa que eu quero te falar: Deus se importa com os detalhes. Deus é um Deus detalhista. Ele se importa com cada detalhe dentro da sua criação. Então, por que nós não podemos e por que nós não devemos nos importar com esses detalhes? Existe um texto que eu amo muito, que está lá em Êxodo, no capítulo 28. Se você quiser, abre lá. Esse texto, a gente vê como Deus se importa com os detalhes. Êxodo 28, verso 1. Chame seu irmão Arão e separe dentre os israelitas e também os seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Tamar, para que sirvam como sacerdotes. Verso 2. Para o seu irmão Arão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes, os quais dei habilidade. Olha que lindo isso, gente. Homens capazes, aos quais dei-lhe habilidade, para que façam vestes para a consagração de Arão, para que me sirva como sacerdote. São essas vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada e um turbante, um cinturão. Para que o sacerdote Arão e seus filhos me sirvam como sacerdotes. Eles farão essas vestes sagradas e usarão linho fino, fios de ouro, fios de tecido azul, roxo e vermelho. E aí a continuidade do texto são mais e mais detalhes, mais instruções de Deus específicas.
Gente, você entendeu isso? O linho foi escolhido por Deus. O tecido foi escolhido por Deus. A forma que ele seria revestido foi escolhido por Deus. Deus deu capacidade a esses homens para serem estilistas. Deus se importa com a moda, gente. É verdade. Ela pode glorificar a Deus, amém? Deus quer usar pessoas nessa área, amém? Glória a Deus. Mas presta atenção na instrução de Deus para Moisés, para a criação dessa veste. E a gente vai ver tantos itens, todas as coisas, com tanto detalhe. Eu imagino Deus, gente, se importando tanto, e tanto, e tanto com cada detalhe. E é por isso que a expectativa de Deus é nós sermos excelentes. Ele deseja que nós olhemos para cada detalhe, onde as nossas mãos tocam. Ele deseja, queridos, que nós possamos dar o melhor, porque a glória dele é dada quando nós somos excelentes. Não é feito de qualquer forma, não é buscando os nossos próprios interesses. É porque de fato entendemos o coração do Criador e podemos fazer segundo o coração dele, amém? Excelência não é ter tudo. E é uma frase que quem é voluntário dessa casa escuta muito, não é verdade? Excelência não é ter tudo, mas excelência é fazer o melhor que nós podemos com aquilo que é disponível para nós. Eu posso passear com você em tantos testemunhos, tantas vezes, e até hoje, talvez a gente não tenha o banheiro ainda mais lindo do mundo, por exemplo. Mas ele é um banheiro limpo. Ele é um banheiro que a gente vai se dedicar para que ele esteja apresentável. A gente escolhe o melhor papel que a gente pode pagar hoje para secar as mãos. A gente coloca o papel higiênico virado de uma forma específica, porque nós nos importamos com os detalhes, porque Deus se importa com os detalhes. Você vai passear por essa casa, essa igreja, você vai ver excelência nos detalhes, porque Deus se importa com os detalhes. A gente tem muitos testemunhos da época também, quando nós morávamos no Rio de Janeiro. E Vila da Penha foi o nosso protótipo de ensinamentos. Quantas vezes, quem é dessa casa sabe, a gente conta histórias que a gente tinha um chão batido, não tinha piso, era quebrado, não tinha parede, era tudo desconecto, mas era o chão mais bem varrido daquela zona norte. Porque Deus nos deu. Deus te deu algo, querido. Deus te deu algo confiado unicamente para você. Se você não for fiel no pouco, entre grandes aspas, naquilo que Ele está te dando hoje, como é que Ele vai poder te confiar mais? Se hoje você não é fiel com o seu cargo na tua empresa, se você não é fiel com aquilo que hoje você faz, se você não dá o melhor de você para aquilo que você faz, porque é cansativo, porque não é exatamente o que eu gosto de fazer, se você não é excelente, como Deus vai poder abrir mais para você? A Bíblia fala, se você for fiel no pouco, muito lhe será dado. Lembra, fidelidade não é ter tudo, excelência não é ter tudo, mas você fazer o melhor com aquilo que você pode. E quem te dá forças é o Senhor. Porque, de novo, eu falei isso recentemente, eu vou repetir. Pessoas passam por muito tempo orando por portas de emprego, orando para que possam abrir empresas, orando por oportunidades, orando por até posições dentro da igreja. E quando isso chega na mão das pessoas, tô cansado. Meu Deus. Sabe? E a gente orou tanto por aquilo, e a gente esquece, às vezes até do próprio Deus
que nos deu isso. O Senhor está corrigindo os nossos corações, querido. E isso tem um propósito maravilhoso. Que a correção, ela vem para crescer os nossos corações, mas para nos encorajar a sairmos do lugar onde nós estamos. E podemos, de fato, manifestar o reino de Deus aqui na terra. Você quer ser celestial, espiritual, onde você está? Seja excelente. Isso chama tanto atenção. Seus colegas de trabalho vão perceber. As pessoas que estão na sua volta vão perceber. Sua mãe vai perceber que você está excelente, cuidando melhor da sua casa. É verdade. Ah, mas é que a casa não é minha. Ah, tem alguém que faz por mim. Esse pensamento, gente, presta muita atenção nesse momento. Esse pensamento de tem alguém que vai fazer por mim é demoníaco. De verdade. O meu marido agora está me julgando com os olhos. Que eu estou endemonizando isso. Mas o ponto é, olha só que pensamento medíocre, raso, vazio, pensar que alguém pode fazer por mim. Deixa eu te contar uma coisa? Deixa eu te contar uma coisa. Esse alguém que vai fazer por você está roubando a sua bênção. Sabe por quê? A Bíblia fala que muito melhor é dar do que receber. Então, se você está deixando de fazer algo que era para você fazer, ou que você podia fazer, outro está recebendo. Se você não quer ser abençoado, aí é outra conversa. Aí a gente marca outro dia. Aí a gente precisa entender melhor, né? É tão maravilhoso a gente poder desfrutar de bênçãos e honras mútuas. Sabe, às vezes você vai ser como um Davi, lá cuidando das ovelhas do seu pai, escondido, aonde ninguém pode ver. Mas chega um momento que Deus se mostra e mostra para você que você é visto por Ele. Chega o profeta para poder te ungir, te escolher. Tinham tantos melhores, os que pareciam fortes como os irmãos de Davi. O pai dele até esqueceu que ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. Mas Deus chamou Davi, porque ele foi visto como homem segundo o coração de Deus. Como está o seu coração? Olha para você, não lembra do seu vizinho, não lembra do seu irmão, não lembra da sua esposa, do seu marido agora. Para e se autoanalise. A palavra de Deus fala em Colossenses capítulo 3, no verso 23. Eu sei que a gente teve esse texto já na nossa preparação de culto, mas esse texto me mostrou algo. Que excelência revela o nosso coração. Excelência revela o nosso coração. O texto vai falar assim: tudo o que fizerem. Não é só servir na casa de Deus, não é só cuidar da sua casa, não é só servir, sei lá, o seu trabalho. Nessa época até escravos existiam. E esse texto, se você for ler, Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo ele está instruindo as esposas, os maridos, os escravos. Ele fala: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para homens. E esse é o problema. Os nossos olhos muitas vezes apenas fixos nos homens, naquilo que os homens podem nos dar, nos comissionamentos que os homens podem nos dar, nas oportunidades, no dinheiro, na fama, nos títulos. Os nossos olhos são fixos em algo tão natural para agradar, algo que é tão passageiro, e nós esquecemos de agradar de fato o nosso Rei e Salvador. Olha o que o versículo 24 fala: sabendo que receberão do Senhor
Não existe uma recompensa que é dada por homens, queridos. Esse é o grande problema. A gente quer aplausos. Parabéns. Queremos aplausos. Não precisa bater palma. A gente quer aplausos de pessoas. A gente quer visibilidade. A gente quer fama, dinheiro. Mas aqui existe uma promessa, uma recompensa celestial, uma herança eterna. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. O texto fala: tudo o que fazemos deve ecoar na nossa eternidade. Tudo o que fazemos deve ecoar de forma celestial. A palavra de Deus também vai dizer, olha esse texto, abre comigo por gentileza. E a gente está quase encerrando. Mateus capítulo 6, verso 19. Sabe, querido, agora eu quero falar com os de casa, líderes, pastores, voluntários. Servir não deve ser um peso. Servir não deve ser um peso, deve ser prazeroso, deve ser alegre, deve ser contagiante. Talvez não estejamos entendendo o propósito de servir corretamente. E esse é o momento que a gente ajusta o nosso olhar, a gente ajusta a nossa motivação, a gente ajusta o porquê das coisas. Quando a gente não entende o porquê das coisas, a gente faz, sabe? E aí a hora que a gente vê, as coisas se tornam pesadas. Mas se nós entendemos que nós estamos fazendo isso para o Senhor, não para homens, é para Ele, é por Ele, são por vidas. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus morreu por pessoas, não por coisas. As coisas nunca devem estar acima das pessoas. A questão é que nós usamos coisas para alcançar e amar pessoas. Só que as coisas não podem estar em um trono de idolatria. E sim, isso não interfere na nossa excelência. É uma percepção de coração, é uma intenção que nós precisamos entender. Quer te dar um exemplo? Por exemplo, às vezes você está muito fixo e determinado na tua tarefa, daquilo que você precisa fazer, porque você vai servir o seu departamento. Mas aí você está passando e você vê uma pessoa chorando. E você esquece dessa pessoa chorando e vai fazer o que você tem que fazer. Gente, isso é muito errado. Não é este o nosso coração. Não é essa forma que a gente vive igreja. Não deve ser. Existe organização, existe excelência, claro. Mas primeiro nós precisamos entender que nós fazemos isso para as pessoas. Por um relacionamento. Esse é o nosso coração. E se talvez você foi afetado com isso de uma forma negativa, nós queremos pedir perdão para você. Nós queremos do fundo do nosso coração pedir perdão para você. Não é esse o coração daqueles que servem aquilo que Jesus mais amou, aquilo que Deus mais amou, de tal maneira que precisou enviar o seu Filho. Jesus não morreu por coisa, gente. Jesus morreu por pessoas. E de novo, eu vou reafirmar isso. Nós usamos as coisas para amar e alcançar as pessoas. Nós precisamos entender, sim, com sensibilidade, amor, tato, que é bondade habilidosamente estendida. Né, Alê? Cadê a Alê? Ah, tá. A gente de fato ser uma família que erra, uma família que não é perfeita, mas uma família que sabe se posicionar em honra e amor. Mateus 6,19. Obrigada, gente, gostei.
Lá diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e aonde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O nosso coração deve estar em juntar tesouros celestiais. Tesouros celestiais, o que é mais lindo e excelente para Deus. Isso primeiro converge a um coração contrito, um coração bem ajustado, um coração que entende o chamado de Deus para a sua vida. Talvez você não consiga, de novo, eu vou bater nessa tecla porque eu creio que pessoas ainda não receberam isso. Eu sinto isso no meu coração. Talvez você não entendeu que você tem um dom, um talento, algo lindo e genuíno que Deus te deu para afetar os outros, para amar os outros, para você derramar. Você não precisa conter aquilo que você é cheio. Você pode derramar e entregar para as pessoas seus dons, talentos, a sua porção, a sua marca. Agora você precisa entender e buscar no Senhor qual é a sua marca, qual é o seu propósito, qual é o seu chamado. Eu lembro, eu nunca vou esquecer esse dia. Eu fui uma adolescente bem problemática. Vocês já ouviram vários testemunhos da minha vida. Mas eu lembro a primeira vez que eu comecei a servir ao Senhor dentro de um departamento infantil, dentro de um kids, na nossa antiga igreja. Eu não tinha nada de bom para entregar. Eu ainda era uma grande pecadora. Eu estava conhecendo a Jesus. Eu não sabia nada do evangelho, eu não sabia o que era orar, eu não sabia o que era, não sabia nada. Mas eu só sabia que eu amava crianças. E aí eu decidi me voluntariar. Tinha uma líder, que ela se chama Carla, que até hoje a gente se fala muito. E ela foi a minha Barnabé. Ela acreditou em mim no momento onde estava todo mundo com os olhos de julgamento para a minha vida. Ela acreditou em mim, me defendeu. E ela me chamou para servir as crianças. Eu entrei naquela sala de 9 a 12 anos. Quem já foi voluntário de criança sabe que essa idade é muito engraçada, né, Fer? Eles fazem umas perguntas tipo: se fulano fizer tal coisa, ele vai pro céu ou pro inferno? E você fica assim: ai, Jesus Cristo, não me faz a pergunta não. Eles fazem umas perguntas escatológicas, profundas. Dá vontade de falar: meu filho, de onde você tirou isso? E eu não sabia nada. Eles faziam essas perguntas. Eu falava: eu vou falar com a Carla e próxima semana eu te trago a resposta. Mas eu lembro do primeiro dia que eu pisei naquela salinha. E o Senhor falou comigo algo muito simples. Ele falou: você vai fazer isso aqui pro resto da sua vida. Você vai fazer isso aqui pro resto da sua vida. Eu estava fazendo vestibular, eu não me identificava com nenhum curso, nada fazia sentido. Eu só amava muito aquelas crianças. E eu dava tudo de mim por elas. Tudo. Tudo. Eu nem sabia o que era um chamado ministerial. Eu nem sabia o que era pastor, evangelista, profeta, mestre, apóstolo. Eu não sabia o que era isso. Mas ali o Senhor começou a falar comigo que Ele me queria por completa na casa dEle. E talvez, pode ficar de pé no seu lugar.
Talvez hoje você tenha adormecido um chamado de Deus na sua vida. Talvez você esqueça